nós somos a equipe 5 e a gente ficou responsável pelo tema de gênero dramático. Para a gente conseguir iniciar esse tema, a gente precisa primeiro entender o que é um gênero dramático. Primeiro, a gente tem que ter na nossa cabeça que não é porque ele se chama dramático que ele necessariamente vai se tratar de drama, de choro e de lágrima, mas ele recebe esse nome por se tratar de um gênero no qual ele foi construído para ter muita interpretação, uma encenação. Quando a gente fala dele também, a gente tem que lembrar que ele é um texto teatral. Ele foi construído para ser encenado, então ele vai conter alguns elementos diferentes. Bom, esse tema, ele tem origem lá na Grécia Antiga, naquelas festas que eram realizadas a um deus chamado Dionísio, que era um deus de festa, de bebida, esse tipo de coisa. Nesse evento, era realizado um sacrifício de um bode, e toda vez que ele gritava, o que o bode gritava era chamado de trago, que significava canto do bode. É aí que veio a origem da palavra tragédia, que é um dos temas tratados no gênero dramático. Da Grécia Antiga também, nesses eventos, andavam homens mascarados entre o público da festa. E a máscara deles, ela se chamava comus, que deu origem à palavra comédia. Esse gênero, lembra que eu tinha falado que ele possui alguns diferenciais nele? Então, ele possui rúbricas, então no meio você vai perceber que tem algumas palavras que indicam que ele foi feito para ser encenado. Então, tipo, no meio de um roteiro existe um exemplo. Tá lá a fala do personagem e tá escrito pausa longa. Você não vai falar pausa longa. Isso é para nortear o ator de que ele tem que fazer uma pausa longa nesse momento. Então, quando tiver escrito pausa longa, é porque teve uma pausa longa ou ele precisa fazer uma pausa longa. É uma informação para nortear tanto o leitor quanto o ator que talvez irá encenar esse texto. Nesse gênero também não possui narrador, porque ele é um texto que vai se norteando pelo diálogo dos personagens e pelo cenário que tá ali, pelo espaço. Bom, então vou falar um pouco de características do gênero dramático. E ele é dividido em cenas e atos, como um teatro em si próprio. A história é contada a partir dos próprios personagens por diálogos e falas entre eles. E apresenta muitas indicações cênicas que auxiliam na apresentação do próprio gênero e da história a ser contada. Então, o gênero dramático se encaixa mais como em novelas, que não tem um narrador em si, é só os personagens mesmo fazendo toda a encenação, contando a história em si. E o próprio teatro, que eles vão falar, ou já falaram, como em exemplos, né? Exemplos de textos dramáticos. A tragédia, representação de textos trágicos, normalmente terminados em mortes. A comédia, representação de textos humorísticos, levando isso à plateia e de caráter crítico e satírico. A tragicomédia é a união de acontecimentos trágicos e cômicos. A farsa é uma curta peça teatral de caráter crítico, com diálogos simples e representados por personagens caricaturais em ações corriqueiras. E por último, o auto, que são curtos textos de temática cômica e normalmente representados por um ato. Oi, bom dia, sou Bruno Henrique. Vou contar para vocês como identificamos quando um texto é do gênero dramático. Os textos dramáticos se caracterizam com a seguinte estrutura: apresentação, conflito e desenlace. Na apresentação, são descritos os personagens, sua forma física e algumas partes psíquicas.
também é demonstrado o ambiente em que está se passando a cena. Isso tudo auxilia a representação da história. No conflito, o enredo desenvolve e o desenlace é o fechamento da história. Esse gênero é próprio para teatro. Não há capítulos, e sim atos ou cenas. Também não existe narrador. A história é contada através da fala dos personagens. Seja tragédia, comédia ou auto ou frase, que são as divisões do gênero dramático. Uma forma de identificar esse tipo de texto é que ele sempre busca a reflexão e a crítica. Eu vou falar um pouquinho sobre os principais autores do gênero dramático e um pouquinho sobre as suas obras. Então, o gênero dramático chegou aqui no Brasil lá por meados do século XVI, pelo padre José de Anchieta, e logo após, no século XVII, assim, não teve mais registros, né, desse gênero, mas no século XVIII, sim, através do Antônio José da Silva, que fez algumas obras com humor, misturado com psicologia. Alguns exemplos dessas obras que Antônio escreveu foi A Vida do Grande Dom Quixote e La Mancha do Gordo Sancho Panza. Bom, um dos principais autores para solidificação desse gênero foi o Machado de Assis, José de Alencar, Arthur Azevedo, Casimiro de Abreu, Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias e muitos outros. Nessa época estava ocorrendo a ditadura de Getúlio Vargas, ou seja, teve muita crítica em cima desses autores, teve sobre a livre expressão de ideias, sabe, em peças teatrais, em literatura e tudo mais. Foi Oswald de Andrade que revolucionou totalmente o gênero com o surrealismo e o dadaísmo, onde teve peças teatrais e tudo mais, como, por exemplo, O Rei da Vela, O Homem e o Cavalo, A Morta e entre outras. Elas só foram encenadas com muito sucesso na década de 60, pelos grupos Teatro Oficina e Teatro da Arena. Bom, alguns outros dramaturgos importantes foram Jorge de Andrade, o Plínio Marcos, Ariano Suassuna e Dias Gomes. Todos eles colaboraram muito com o gênero que hoje conhecemos como gênero dramático, e entre eles essas obras são A Moratória, A Escada, Os Ossos do Barão, A Navalha da Carne, O Abajur Lilás e Quando as Máquinas Param. E tem outras inúmeras. Bom, vou falar um pouco das curiosidades do gênero dramático. Bom, uma das curiosidades dele é que ele faz parte do gênero lírico e o épico. E a outra curiosidade deles é que os autos e as farsas também fazem parte de textos teatrais. Os autos são textos mais curtos de caráter cômico, enquanto as farsas abordam mais crítica e aspecto com a sociedade de hoje em dia. Outra curiosidade também é que ele é dividido para sua encenação em atos e em cenas. E nessas cenas, normalmente sempre ocorre uma ação que é considerado drama. E no sentido literário para eles, falar de drama é falar de teatro. E este gênero começou a atuação em igrejas e divindades gregas. E os gregos abordavam dois tipos de peças teatrais, a de comédia e a tragédia.